pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora falando sobre a soma dos n termos de uma PA. Espero que vocês gostem e entendam e vamos à aula. Soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA é dado por Sn igual a A1 mais AN vezes o n dividido por 2. Sn é a única incógnita que vocês não conhecem aqui, que significa soma dos termos ou soma dos n termos. A1, como nós já sabemos, é o primeiro termo. AN é um termo qualquer ou o último termo, dependendo da PA. E n é o número de termos. Sabendo disto, vamos calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA, que é 2, 5, 8. Então, da mesma forma que a gente fazia no termo geral, organiza os dados. Então, os dados, o primeiro termo é 2, a razão 5 menos 2, 8 menos 5, ou seja, 3. O n, como nós queremos a soma dos 10 primeiros termos, o n é 10. E o AN é o A10, que nesse caso nós não temos. Então, antes de determinar a soma, nós precisamos determinar o AN. Usando a fórmula do termo geral, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, AN, que é o A10, que é o que nós queremos, é igual a A1, ou seja, 2, mais N menos 1, o N é 10, ou seja, 10 menos 1 vezes a razão, que nesse caso é 3. Então, o A10 é igual a 2 mais 10 menos 1 dá 9 vezes 3. 9 vezes 3 dá 27, com 2, 29, ou seja, o nosso A10 é 29. Ou o décimo termo é 29. Então, determinando o AN, agora é só substituir na fórmula. Nós já temos o A1, que é 2, determinamos o AN, que é 29, e temos o N, que é 10. É só substituir na fórmula, então. Então, Sn é igual a A1 mais AN vezes o N, tudo isso dividido por 2. Então, Sn, no caso, o nosso N é 10, então vai ficar S10 igual a A1, que é 2, mais AN, que acabamos de determinar, que é 29, vezes o N, que nesse caso é 10, tudo isso dividido por 2. Posso já dividir aqui logo, se preferir, ó. 10 dividido por 2, dá no mesmo. Então, S10 vai ser igual a 2 mais 29, dá 31, vezes 10 dividido por 2, que dá 5. Então, o S10 vai ser igual a 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Ou seja, a soma dos 10 primeiros termos dessa PA é 155. Agora, considere o seguinte problema. Um jardim tem uma torneira e 10 roseiras dispostas em linha reta. A torneira dista 50 metros da primeira roseira e cada roseira dista 2 metros da seguinte. O jardineiro, para regar as roseiras, enche um balde na torneira e despeja seu conteúdo na primeira. Volta à torneira e repete a operação para cada roseira seguinte. Após regar a última roseira e voltar à torneira para deixar o balde, ele terá andado. Para poder resolvermos esse problema, organizamos o seguinte esquema. Aqui a torneira. Então, a torneira dista da primeira roseira 50 metros e cada roseira dista uma da outra 2 metros. São 10 roseiras. Então, o jardineiro faz o seguinte. Enche o balde na torneira, vai na primeira roseira, depois volta para encher o balde novamente para ir para a segunda roseira. E vai fazendo isso para as 10 roseiras. Então, quando ele vai na primeira roseira e volta para a torneira, isso dá 100 metros. Ó, 50 mais 50 de volta. Então, aqui dá 100 metros. Depois, vai para a segunda roseira. Então, de novo, ó, vai até aqui. Então, vai ser 50 mais 2 metros, que dá 52. Quando ele volta, mais 52, ou seja, 104 metros. Aí, da mesma forma, vai para a terceira roseira. Então, vai ser 2 metros aqui, mais 2 metros aqui.
com 50 vai dar 54. Voltando mais 54, ou seja, 108. E assim por diante. Eu posso escrever isso aqui até chegar a 10, caso eu queira. Mas existe outra forma de a gente determinar esses termos. Então isso aqui, se você verificar, forma uma PA. Ó. 104 menos 100 dá 4. 108 menos 104 dá 4 e assim por diante. Então é uma PA onde nós temos os seguintes dados. O primeiro termo, que é 100. A razão, que é 4. 104 menos 100, 108 menos 104, que dá 4. O N, que são o quê? As 10 roseiras. Então, o N é 10. Nós precisamos do AN, que nesse caso é o A10, que nós não sabemos quem é. E como nós queremos determinar qual a distância que ele percorre ao regar a última roseira e deixar o balde de volta, nós queremos, portanto, saber quem é a soma desses termos, desses 10 termos, ou seja, o SN. Então, primeiro vamos descobrir quem é o A10 usando a fórmula do termo geral. Então, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é o A10, que é o que nós queremos, é igual a A1, 100, mais N menos 1 vai ser 10 menos 1, ou seja, 9, vezes a razão, que é 4. Ou seja, o nosso A10 vai ser igual a 100 mais 9 vezes 4 dá 36, com 100, 136. Então, esse é o nosso 10º termo. E aí é só determinar a soma desses termos agora. Então, SN, que é o S10 nesse caso, é o A1, o primeiro termo, mais o AN, que é o último ou um termo qualquer, vezes o N dividido por 2. O N é o número de termos. Então, SN vai ser o S10, ou seja, a soma dos 10 termos, é igual a 1, que é 100, mais o AN, que nós acabamos de determinar, 136. Tudo isso vezes o número de termos, que é 10, dividido por 2. Pode dividir logo aqui, como da outra vez. Então, S10 vai ser igual a 100 mais 136 dá 236 vezes 10 dividido por 2 dá 5. Então, o S10 vai ser igual a... É só multiplicar. Vamos fazer uma continha aqui, rapidinho. 5 vezes 236. 5 vezes 6, 30. 0 vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Vai 1. 5 vezes 2, 10. E 1, 11. Ou seja, isso dá 1.180 metros. Então, ao regar a última roseira, o jardineiro terá percorrido 1.180 metros. Já é uma caminhada de mais de 1 quilômetro. Então, pessoal, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E até a próxima.